Bom, a gente vai fazer algumas atividades aqui de fixação. Eu espero que o aluno tenha visto o conteúdo anterior e tenha tentado resolver essas questões sozinho e, posteriormente, vai verificar aqui e fazer as possíveis correções necessárias. Vamos aqui à questão da página 55. Questão da página 55. Organizando a história. Ao estudar como se encontrava a economia dos Estados Unidos nos anos posteriores à Grande Guerra, é possível observar 3 características marcantes: euforia econômica, superprodução e liberdade econômica. Explique cada uma dessas características nos quadros abaixo. Vamos lá então. O que foi a euforia econômica? Foi um período no qual a economia ficou aquecida pelo poder de consumo do mercado interno e pelo aumento das exportações. Vamos ao próximo conceito, superprodução. Com a euforia econômica, diversos setores da economia estadunidense começaram a produzir mais mercadorias do que o mercado tinha capacidade de consumir, do que as pessoas conseguiam consumir. Então, vamos ao terceiro quadro aqui, liberdade econômica. É o princípio econômico que defende a não intervenção do Estado nas atividades econômicas. Dessa forma, a ordem econômica se estabelece normalmente pelo equilíbrio entre a produção e o consumo. O preço é determinado pela oferta e pela procura. Bom, vamos aqui às questões da página 59. Organizando a história. Explique como a crise econômica nos Estados Unidos em 1929, em uma espécie de efeito dominó, atingiu investidores, bancos e seus clientes. Bom, os bancos haviam emprestado dinheiro aos investidores. Os investidores, ao não conseguirem vender suas ações, não podiam pagar os empréstimos. Sem dinheiro, os bancos não conseguiam pagar os seus clientes. Foi o que nós havíamos falado anteriormente ali no conteúdo explicativo. Vamos à questão 2. No caso palavras a seguir, você encontrará 5 termos que representam problemas ocorridos como consequência da crise de 29. Identifique-os. Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui o mouse aqui para mostrar a vocês aqui os conteúdos que nós acharemos, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui na vertical miséria, a crise causou miséria, e aqui foi um fator. Nós temos aqui na vertical aqui mais alguma coisa. Não, vamos lá. Na horizontal, nós temos aqui falência aqui na horizontal, na primeira linha na horizontal, de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda. Falência na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sexta linha nós temos desemprego. Na última linha nós temos bancarrota, queda. E aqui nós temos ruína. Aqui na última linha, na vertical, ruína. Então nós temos essas são a resposta aqui da questão 2, da página 59. Vamos à próxima questão. Depois da constatação da crise de 29, o presidente Herbert Hoover não tomou uma medida efetiva para intervir na economia. Comente o que levou a tomar essa atitude. Bom, o presidente estadunidense ele governava de acordo com o liberalismo econômico e, por isso, acreditava que o Estado não devia intervir na economia, já que tais leis do mercado, a oferta e procura, logo equacionariam os problemas econômicos e a prosperidade voltaria. Vamos agora à questão da página 61. Aqui nós temos a imagem aqui, a foto de 1937, mostra pessoas que haviam sofrido com uma enchente nos Estados Unidos. No cartaz lê-se: mais alto padrão de vida, não há jeito como o jeito americano. Então aqui, e temos esse outdoor que tem essas informações e o contraste aqui, pessoas aqui que estão à procura de emprego. De acordo com a sua análise, elabora um texto e relacionando a imagem com o contexto histórico estadunidense durante a década de 1930. Bom,
Então aqui nós temos essa contradição, né? De um lado, um outdoor mostrando que o modo de vida americano é o melhor do mundo, que não existe nenhum modo de vida como o americano. E aqui a foto de pessoas, né? Tem a descrição aqui, pessoas haviam sofrido com uma enchente nos Estados Unidos. Pessoas que sofreram com enchente, provavelmente também estão desempregados, e aí estão aí na fila, né, à procura de um auxílio, uma assistência social do Estado. Então, basicamente aqui a resposta dessa questão é essa, né? O contraste, né, das duas realidades, de uma figura que exalta o modo e a riqueza do povo americano, e no outro mostrando a realidade, né, no momento, no e crua, no qual pessoas que sofreram enchente, que estão, né, ali na fila a receber auxílio do governo para sua mantença, para sua sobrevivência. Bom, vamos aqui à questão da página 62. 62. Interpretando documentos. Leia o texto a seguir. Leia o texto. O texto a seguir aborda a vida nos Estados Unidos na década de 30. Bom, vamos ler o trecho para depois responder as questões. Num certo momento, calculou-se que, excluindo as famílias que habitavam no campo, mais ou menos 34 milhões de homens, mulheres e crianças não tinham renda alguma. Contava-se 28% da população. 28% da população sem renda alguma. Os proprietários não conseguiam receber os aluguéis e, consequentemente, não podiam pagar os impostos. As receitas nas cidades desabaram, acabando com o sistema de assistência social, tal como era, e como os serviços. Em algumas áreas, as escolas fecharam durante a maior parte do ano. Em Nova York, em 1932, mais de 300 mil crianças ficaram sem escola, 300 mil crianças sem escola, por falta de recursos, e entre aqueles que eram socorridos pelo Departamento de Saúde, 20% mostravam casos de desnutrição. Então foi uma crise extremamente forte, né? No seio, no centro do capitalismo, no coração do capitalismo mundial. Leia as afirmativas a seguir e, com base no trecho lido, classifique-as como verdadeiro ou falso. Letra A. É correto afirmar que toda a sociedade estadunidense viveu grande euforia econômica nos anos de 1930, mas nunca mais conseguiu se reestabelecer? Falso. É correto afirmar que toda a sociedade estadunidense viveu a grande euforia econômica nos anos 30, nunca mais conseguiu se reestabelecer? Não. Essa questão aqui ela é falsa porque ela dá uma ideia absoluta, né? É claro que muita gente não conseguiu se estabelecer, mas muita gente conseguiu. Até porque com o novo governo, né, de Franklin Roosevelt, ele criou o plano lá New Deal, Novos Rumos, que procurou, com o auxílio do Estado, né, com a intervenção do Estado, né, resolver essa crise econômica. Vamos à letra B. A desnutrição citada no texto é efeito da pobreza a que muitas famílias estavam sujeitas no período da falta de emprego. Verdadeiro. Letra C. O texto indica como a Grande Depressão ocasionada pelos eventos de 1929 afetou de maneira indistinta diferentes setores da sociedade. Verdadeiro. Essa crise atingiu de forma generalizada diferentes setores da sociedade. Então, vamos aqui às questões aqui da página 63. Organizando a história, leia o texto a seguir e faça as atividades propostas. A maior crise econômica da história do capitalismo, na década de 30, pôs fim às certezas econômicas e sociais dos anos 20. Bancarrota, desemprego e miséria social em massa caracterizaram os Estados Unidos depois do colapso financeiro do país em outubro de 1929. Diante do que mais tarde foi chamado de Grande Depressão, o Estado não retomou as propostas reformistas da era progressista, implementando um governo inovador de intervenção estatal em todas as áreas da economia e sociedade. Vamos à questão 1. O programa inovador ao qual o texto faz referência foi o New Deal, né? Naturalmente, tranquilo essa questão. Questão 2. Preencha a tabela a seguir com as informações solicitadas sobre esse programa inovador. Quando ele foi implementado? Foi implementado em 1932. Quais ações foram adotadas? O Estado passou a intervir na economia,
visando criar empregos, regular os preços dos produtos agrícolas e industriais, combater os trustes e reaquecer as mais diversas atividades econômicas, ou seja, o New Deal tinha como objetivo acabar com a fome, o desemprego, as falências, a miséria generalizada provocada pela crise e estimular o consumo, aquecendo a economia. Vamos aqui ao próximo. Quais foram as consequências? A situação econômica e social dos Estados Unidos melhorou substancialmente em algumas regiões do país. O presidente Roosevelt se reelegeu com facilidade em 1936, né, em decorrência do sucesso desse plano econômico. Bom, vamos aqui à questão 3. A fotógrafa Dorothea Lange fazia parte de um programa do governo que tinha a missão de documentar os efeitos da Grande Depressão na sociedade e os efeitos da recuperação econômica. Sobre a implantação do programa do presidente Theodore Roosevelt, responda. Vamos lá, então. Presidente, vamos à questão. Por que documentar essas ações era importante? Bom, assim, porque o presidente ele queria ser lembrado por isso, né? Basicamente pela vaidade do presidente. Ele queria ser lembrado como ele conseguiu melhorar a economia substancialmente, não de forma completa, porque assim, os Estados Unidos tinha esse plano, ele não conseguiu atingir 100% da população estadunidense, mas ele conseguiu tirar os Estados Unidos de um estágio de crise muito forte, muito grande. Então ele queria documentar aquilo, e essa questão é lá pessoal, né? Na minha visão, ele quis documentar por vaidade, porque o ser humano é vaidoso, principalmente os seres humanos que estão em alguma instância de poder. Então, ele fez isso para ter seu nome na história como o homem, né, o presidente que conseguiu, né, tirar os Estados Unidos de uma crise profundamente arraigada na sociedade e que reverberou em outros continentes, em outros países. Bom, essa é a questão. Vamos então aqui às questões da página 67. Página 67. Então vamos às questões. Explique como a linha de montagem adotada por Henry Ford contribuiu para a expansão industrial e o aumento do consumo durante a década de 20. Explique como a linha de montagem adotada por Henry Ford contribuiu para a expansão industrial e o aumento do consumo na década de 20. Bom, basicamente porque ele criou uma linha de montagem em que o trabalhador ele não precisava mais produzir um carro, por exemplo, do início ao fim. Então ele começou a dividir essa construção do carro. Então um trabalhador fazia, por exemplo, o farol, um outro faria parte do motor, um outro faria os vidros. Então assim, cada um fazia uma parte. Com isso, com o tempo ele se especializa naquilo e consegue fazer aquilo com maior rapidez. O resultado disso vai ser um carro feito com mais rapidez, o que vai economizar recurso humano para ficar trabalhando naquela obra, recurso de tempo também, e vai baratear o preço dos produtos, né? Porque se você consegue produzir mais em menos tempo, você vai gastar menos com menos horas com trabalhadores, assim. E aí você abaixa o custo, e aí, abaixando o custo, você consegue diminuir o próprio custo do produto e fazer com que mais pessoas o comprem, né? E aí você consegue promover um consumo massivo desses produtos. Vamos aqui à resposta. Ford organizou a produção em uma linha de montagem e alcançou patamares nunca vistos de produtividade. Essa técnica tinha por base a divisão do trabalho, em que cada operário ficava responsável por uma parte do processo, eliminando movimentos supérfluos e poupando tempo. Com a divisão do trabalho, a produção em larga escala alavancou o consumo e estabeleceu um mercado consumidor de massas. Bom, vamos aqui à questão 2. De que maneira a euforia dos anos 20 contrastava com a lei seca que passou a vigorar nos Estados Unidos nessa mesma época? Bom, vamos aqui às questões. Os avanços tecnológicos do período propiciaram um aumento da produção, né? Como mostra a questão anterior também, o que tornou produtos mais acessíveis a todos. Por outro lado, a lei seca proibiu a produção e comercialização de bebidas alcoólicas, o que
para muitas pessoas, significava uma limitação às escolhas individuais e contrariava os princípios do liberalismo econômico. Na prática, parecia que dois mundos completamente diversos coexistiam. Por um lado, o governo estimulava a liberdade individual, as liberdades individuais, e por outro, controlava a sociedade pela proibição da produção, comércio e consumo de bebidas alcoólicas. Então, né, o contraste é isso. De um lado, você tem um Estado que valoriza o liberalismo econômico, né, ou seja, o empresário pode fazer o que ele quiser, produzir o que ele quiser, e de outro lado tem um mesmo governo proibindo o consumo, a produção de determinado produto comercial, que é a bebida alcoólica, né? Então nós temos essas questões aí importantes. Vamos aqui à questão 3. A crise de 29, iniciada nos Estados Unidos, deve ser entendida como, letra A, decorrente da dependência da economia estadunidense em relação à economia mundial? Não, né? É o contrário. Letra D, consequência do bom planejamento dos economistas adeptos do liberalismo? Naturalmente não é essa a questão. Foi por utilizar o liberalismo econômico que a grande crise ocorreu. Letra C, uma crise do sistema capitalista, na qual, ao se produzir sem controle e em larga escala, sem que a população tivesse condições de consumir, foi gerada uma crise de superprodução. Daqui é a resposta correta, por enquanto. Vamos à letra D. Uma crise advinda da relação entre a baixa oferta de produtos e o alto poder aquisitivo dos consumidores. Uma baixa oferta de produtos? Não, daqui também não, né? Se eu tenho poucos produtos, naturalmente eles ficarão caros. E se eu tenho, de outro lado, pessoas com alto poder aquisitivo, isso não vai causar um problema econômico. Se tem pouco produto e pessoas que têm muito poder aquisitivo, é claro que eles vão conseguir comprar. Então não é essa a questão. O resultado da política de recuperação idealizada por Roosevelt e seu... vamos lá. O resultado da política de recuperação econômica por Roosevelt e seus assessores. Não, a crise ela não decorreu disso, né? A crise, na verdade, o presidente Franklin Roosevelt ele tentou, com esse plano, resolver esse problema econômico. Vamos aqui à questão 4. A respeito da crise de 29, responda as questões a seguir. O que foi a crise de 29? Bom, a crise de 29 é considerada um colapso econômico provocado por superprodução e subconsumo, ou seja, muita produção e pouco consumo. Eu tenho muita coisa para vender e ninguém querendo comprar, ou ninguém podendo comprar. Letra B. De que maneira as ações da Bolsa de Valores influenciaram a crise de 1929? Bom, a euforia dos anos 20 estimulou a especulação financeira. Durante algum tempo, as constantes altas dos preços de títulos acionários eram baseados na crescente produção e no alto consumo. Entretanto, houve um processo de contínua valorização de títulos, que não mais correspondia à realidade. Assim, as ações tinham um valor virtual e não foram colocados à venda porque não havia compradores, o que gerou a crise, né, o crash de 1929. Bom, então as ações, o crescimento das ações na bolsa de valores, elas refletiam o aumento da produção de produtos e o consumo, o aumento do consumo. Com o tempo, a produção se tornou tão grande e o consumo diminuiu, só que a bolsa continuou crescendo. E é a partir desse momento que houve uma valorização artificial, né, uma valorização artificial. E quando as pessoas se deram conta disso, ocorreu essa crise que, né, se espalhou por todo o mundo. Vamos aqui às próximas questões, a questão aqui da página 68. A crise de 1929 foi isolada e pontual. A crise de 1929 foi isolada e pontual, isto é, aconteceu apenas nos Estados Unidos. Justifique sua resposta. Naturalmente não, ela não foi isolada, ela ocorreu nos Estados Unidos e reverberou em outros países, né? Nós estudamos aqui a Europa e o Brasil. Por qual motivo podemos afirmar que a crise de 29 foi também uma crise do liberalismo econômico? Porque por que essa crise foi uma crise do liberalismo econômico? Porque o liberalismo econômico ele pregava que o Estado, que o governo, ele não pode interferir na economia. Por que ele não pode interferir na economia? Porque
as leis econômicas, elas têm leis próprias, né? Elas se regulam, se equilibram automaticamente. Se elas se equilibram automaticamente, segundo o liberalismo econômico, o Estado não deve intervir, não deve se intrometer. E o que ocorreu? Os Estados Unidos eles praticaram esse ideal, né, o liberalismo econômico, e ao não interferir na economia, eles causaram uma crise, né? Porque a lei da oferta e da procura por si só, sozinha, não conseguiu resolver essa crise. Então, foi uma crise do liberalismo econômico. Os economistas, os políticos, os governantes perceberam que o liberalismo solto não era uma forma de governar a economia, de exercer políticas econômicas. Vamos aqui à questão 5. Em seu discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, em 1933, Roosevelt falou sobre a profunda crise econômica e social que assolava o país. Vamos ao trecho. Grande quantidade de cidadãos desempregados vê surgir à sua frente o problema sinistro da existência, e um número igualmente grande labuta com essa escassa remuneração. Esta nação exige ação, e ação imediata. A ação imediata citada por Roosevelt deu-se por meio de uma nova política econômica. Como foi chamada essa política econômica? New Deal, novos rumos que nós vimos, né, na aula anterior, na aula teórica. Letra B. Cite as principais medidas que fizeram parte dessa política econômica. Bom, o New Deal ele impunha restrições ao liberalismo econômico e objetivava revitalizar a economia, promover o consumo, reaquecer a economia e controlar os grandes monopólios, né, os trusts. Então, procurava, né, controlar isso de modo a permitir que a economia se voltasse a prosperar, a ter uma vida mais dinâmica. Vamos aqui à próxima questão. Questão 6. Complete o esquema a seguir com as informações sobre os eventos da linha do tempo. 1906, Convênio de Taubaté. 1930, medidas do governo brasileiro para conter a crise econômica. Bom, em 1906, o governo foi criado o Convênio de Taubaté, no qual os produtores de café de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, eles acordaram com o governo federal a compra do excedente de café, e assim, né, para manter o valor alto do café. E além disso, eles também solicitaram ao governo brasileiro fazer propagandas sobre o café brasileiro no mundo. E os cafeicultores eles ficavam obrigados a não expandir os seus cafezais. Esse foi o acordo. Então, com isso, o café teve um valor artificial, porque a economia e os cafeicultores eles não cumpriram a promessa. Eles começaram a aumentar os cafezais porque eles sabiam que o governo compraria. O governo compraria esse café. Então, eles fizeram um acordo que eles não cumpriram e foram beneficiados com ele. E isso só entrou em declínio, né, com a queda da Bolsa de Nova York em 1929, com a Grande Depressão. Bom, em 1930 foi criado o Conselho Nacional do Café, que propunha evitar que ações como o Convênio de Taubaté ocorresse, né? Então tentou combater o monopólio, incentivar a policultura, ou seja, uma economia com vários produtos, também regular os preços, diminuir os efeitos da crise na economia, queimar as sacas excedentes de café e diminuir a área do plantio do café e plantar outras culturas dentro desse espaço. Bom, essas aqui foram as questões que nós fizemos sobre o período entre guerras, a crise de 29. Então,